Bandeirantes acontece. Nós ouvimos há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentando explicar o veto, porque ele, pessoalmente, defendeu tanto o veto à desoneração. E os argumentos de Haddad, na medida em que eram apresentados, pioravam a defesa do veto. Quanto mais Haddad falava, mais ruim ficava a posição do governo ao decidir pelo veto. Lula vetou, como antes Bolsonaro vetou. O Congresso derrubou o veto de Bolsonaro, pode derrubar o de Lula. Se olharmos a votação que estabeleceu a prorrogação da desoneração, veremos que há mais do que suficiente número de votos para derrubar o veto. O veto foi recomendado pelo Ministério da Fazenda. O Lula, inclusive, disse que o planejamento também, ou seja, também a Simone Tebet, teria defendido o veto à desoneração. E aí o Haddad vem com essa conversa de que, não, porque na reforma tributária nós resolveríamos isso. Resolveriam coisa nenhuma, não há nada na reforma tributária que aponte que empregos deixariam de ser tributados. Aliás, tem muita gente opinando por aí, palpitando por aí. Não, o governo fez certo, porque isso aí só beneficia empresas, não beneficia os trabalhadores. Olha, esse é um raciocínio sem pé nem cabeça. É completamente sem razoabilidade. Porque, na verdade, o que é tributado nessa história, taxado para a Previdência, é o emprego. As empresas não deixariam de pagar, só que elas pagariam segundo o que ocorreu, de fato, na realidade, com o seu negócio. O quanto vendeu, o quanto comprou, o quanto negociou, o quanto comercializou, quanto faturou. Em termos brutos, né? Não é líquidos, não, brutos. Mas não. Haddad quer a manutenção de imposto sobre emprego. E é óbvio que taxar emprego é fechar portas, é impedir que outras sejam abertas, que vagas sejam abertas, é provocar demissões. Então, o argumento de que é inconstitucional refere-se à ideia de que a triste reforma da Previdência estabeleceu a impossibilidade, e antes disso, uma emenda à Constituição estabelecendo impossibilidade de modificações no cômputo daquilo que é tributado para a Previdência Social. Isso é uma falácia. E mais, Haddad diz, não, isso não provocou, não teve efeitos econômicos. Não, ele não pode falar isso sem demonstrar isso. Ele tem de demonstrar que esses 9 milhões de empregos não estão relacionados à desoneração, que foi, aliás, aplicada no governo da Dilma Rousseff. E muita gente caiu matando, desceu a lenha. Mas aquela era uma necessidade que a conjuntura exigia. Veio a desoneração,
veio a constatação que o Haddad tenta negar de uma obviedade. Que se você deixa de tributar emprego, você torna mais barato gerar emprego, empregar gente, contratar trabalhadores. E a oneração, o nome já diz, significa que é mais caro empregar, é mais caro abrir portas, abrir vagas. O Haddad tergiversa, dá voltas, mas não tem como enfrentar essa obviedade. É claro que taxar emprego dificulta a geração de emprego. É claro que taxar emprego provoca desemprego, provoca demissões. É claro que taxar empregos é um absurdo conceitual. E esse é o ponto que ele não enfrenta, que é um absurdo conceitual. Há uma injustiça embutida na tributação de emprego. E o Congresso Nacional já deveria ter resolvido isso há muito tempo. Em vez de ficar prorrogando as desonerações, simplesmente legislar para que não seja permitida a cobrança de taxas, impostos, contribuições em cima de emprego. Não só para 17 setores que empregam 9 milhões, mas para toda a economia. Taxar emprego é uma burrice, é uma injustiça, e esse é o ponto central, é uma injustiça, inclusive social. Ora, uma economia que não cresce de fato de maneira forte, relevante e sustentada, uma economia que não tem um crescimento significativo há mais de 13 anos. E, no entanto, você dificulta gerar empregos, você taxa a geração de empregos, você torna mais caro abrir vagas, empregar gente. Quem é o punido na história? É o trabalhador. Porque haverá, obviamente, menos vagas, haverá, obviamente, demissões, e é um óbice a mais para aumento de salário real, ou para aumento real do salário, não só nominal, não só mera correção inflacionária, mas aumento real. É tributação em cima de folha de pagamento. Isso é uma estupidez e é injusto. E provoca problemas sociais e econômicos. O governo, o Estado, e aqui o Estado não é só a União, governos estaduais, municipais, o Estado, ele é sustentado por aquilo que a sociedade produz. Uma parte do que a sociedade produz e consome sustenta o Estado. Ora, quanto mais a economia crescer, quanto mais houver consumo, quanto mais houver geração de emprego, e geração de emprego provoca, invariavelmente, elevação, emprego para valer, não é subemprego não. Não é essa coisa precária que estão instalando no Brasil. Aliás, se Deus permitir, na semana que vem vamos falar sobre isso. Mas o governo, se a economia cresce, se há mais empregos e, portanto, aumento da média salarial, isso leva a mais consumo e o consumo leva a mais produção, a mais demanda por matéria-prima, a economia gira, cresce, o Estado arrecada mais. O Haddad está fazendo o que fez o Paulo Guedes,
o que fez o Meirelles, o que fez o Manteiga, o que fez o Palocci, o que fez o Malan, que é tentar enfrentar o problema fiscal e o déficit e a dívida, o custo da dívida, com o aumento da arrecadação proveniente de aumento da participação relativa do Estado naquilo que a sociedade produz e consome. Isso nunca funciona. A única maneira saudável de aumentar a arrecadação do Estado é com aumento da produção e do consumo, é com crescimento econômico, e não com aumento da participação relativa do Estado naquilo que a sociedade consome e produz. E desemprego significa mais gasto para o Estado. Seguro-desemprego. Na medida em que aquilo se torna crítico, crônico, os programas assistenciais têm de ser acionados para mais gente. O custo econômico, financeiro e social, principalmente social, é brutal. Qualquer medida que signifique incentivo ao aumento da produção, à abertura de vagas, à geração de empregos, qualquer iniciativa nesse sentido é bem-vinda, é importante, é necessária. E desonerar o emprego é uma obviedade. A eficácia disso é óbvia. Mas mais óbvio ainda é o conceito. E, lamentavelmente, o Congresso tem se limitado a perceber o problema e ampliar o período de desoneração. Prorrogar o período de desoneração. Mas é preciso compreender que é necessário, é essencial, é fundamental derrubar esse conceito injusto, errado e estúpido que sustenta cobrança sobre folha de pagamento, taxação de folha de pagamento, tributação de folha de pagamento. Não adianta o Haddad dizer que vai apresentar ao Congresso medidas compensatórias. O que eles vão fazer? Porque ele nunca apresentou essas medidas. Vão improvisar alguma coisa? Não, a gente compensa com isso aqui, com aquilo ali. Que medidas são essas? E outra coisa, esse assunto tem de estar resolvido até dezembro. Senão, não poderá ser aplicada a prorrogação da desoneração em 2024. É o princípio jurídico que exige, inclusive na elaboração do orçamento, e as empresas precisam saber, vão pagar, não vão pagar. Os trabalhadores precisam saber e os sindicatos foram lá e disseram para o governo, a desoneração é importante. Nós estamos falando de 17 setores, mas principalmente estamos falando de 9 milhões de empregos. E não é simplesmente deixar de tributar. Haveria a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, variando de 1 a 4,5%. E além do erro econômico e social, porque qualquer medida que acabe incentivando demissões, provocando demissões, e, igualmente importante, impedindo a abertura de vagas, impedindo
que mais trabalhadores sejam empregados, sejam contratados. Qualquer medida nessa direção tem um pesado impacto social. Qualquer um que já esteve desempregado sabe disso. É difícil, é pesado, e depois de um tempo, aquilo se transforma numa angústia, numa falta de perspectiva. E o Estado tem de pagar o seguro-desemprego, tem de ampliar o alcance de programas sociais, assistenciais, porque ele contribuiu para o fechamento de vagas. Ele contribuiu para a não abertura de novas vagas. Ele tornou mais caro produzir, sendo que a única maneira saudável de o Estado aumentar a arrecadação é se houver mais produção, mais comercialização, mais consumo. Economia maior, o Estado arrecada mais sem ampliar sua participação relativa. Ele não precisa ampliar sua participação relativa, aumentá-la. Porque ele está tendo o mesmo percentual, porém em cima de uma economia maior, que cresceu. Agora, aumentar a sua participação relativa já é um erro. Aumentar a sua participação relativa às custas da produção e do emprego é injusto, é desonesto e é estúpido. E não há reforma tributária que vá corrigir isso, porque a reforma tributária depois virá uma segunda etapa, que é imposto de renda. Aliás, além de ser um país onde emprego é tributado, o que é um absurdo, aqui é o seguinte: lá no governo Itamar Franco, resolveram fazer um negócio muito interessante, muito bom, que é a participação do trabalhador no lucro da empresa. Então, no final do ano, a empresa teve lucro, não é? Lucro tal, ninguém está falando de receita bruta, é óbvio, lucro tal. O trabalhador tem uma participação. O que fez o Estado brasileiro depois do governo Fernando Henrique? E posteriormente com a triste chancela do Supremo. Vamos tributar essa participação do trabalhador. Mas no mesmo governo Fernando Henrique, acabaram com a cobrança da taxação sobre dividendo. Ou seja, o empresário, pessoa física, ganhou dinheiro, tem seus dividendos, o acionista tem seus dividendos, não é tributado. O trabalhador, ao ter a sua participação no lucro, que é uma redução, apenas uma redução da injustiça, que é a não participação real do trabalhador na riqueza que ele produz. Ele é tributado. Além de, se ele tem um salário que não seja miserável, o Estado taca nele 27,5%. E não corrige a tabela do imposto de renda. É um assalto. O trabalhador é assaltado pelo Estado. Além das injustiças que ele tem na sua relação com o capital. Aí vem o Estado e tributa o emprego, taxa o emprego. O Congresso, que deveria simplesmente banir a possibilidade dessa tributação, mas já que não faz, pelo menos observa, vê o grande problema, o grande erro, e diz, pelo menos esses 17 setores, que são os que mais empregam, ficarão desonerados dessa cobrança. Mas o governo não aceita. Bolsonaro vetou, Lula vetou.
O Congresso derrubou o veto do Bolsonaro, provavelmente vai derrubar o do Lula. Acredito que derrubará. Se não derrubar, aí será um erro também do parlamento, do legislativo, mas os votos a favor da prorrogação da desoneração, o número de votos é suficiente para derrubar o veto. Se as pessoas continuaram com a mesma convicção. Mas observem, governos distintos tomam a mesma medida porque só sabem de querer aumentar a arrecadação. Só querem aumentar a participação relativa do Estado no que a sociedade produz. Não percebem que isso é um erro. É uma armadilha até para o próprio Estado, porque quanto mais fraca a economia, quanto menor a produção, quanto menos empregos, pior, inclusive do ponto de vista fiscal, para o Estado. Que aí fica se agarrando a possibilidades de aumentar sua arrecadação, que é a obsessão do Haddad. Agora, o compromisso eleitoral era de enfrentar a reforma trabalhista, que foi uma grande porcaria. Era de tentar, pelo menos, questionar e tentar mudar no Congresso, só pode ser no Congresso uma coisa e outra, as canalices contidas na reforma previdenciária, inclusive o roubo de pensionistas. Não, isso aí nem passa pela mesa do Haddad, são assuntos alheios. Só quer aumentar a arrecadação. Não percebe o óbvio que a melhor coisa, inclusive do ponto de vista fiscal, inclusive da perspectiva financeira para o Estado, a melhor coisa é que haja mais produção, mais empregos, mais renda. O Estado vai arrecadar mais. E aí arrecadar de maneira saudável. Enfim, a bola está com o Congresso. O veto, mais do que possível, ele é provável. Não dá para dizer que ele é inevitável. Isso não existe nas relações políticas, né? Muitas vezes os parlamentares acabam sendo convencidos disso ou daquilo, mas a expectativa é essa. Mas mais do que isso, mais do que prorrogar a desoneração, é preciso acabar com a possibilidade de o Estado tributar empregos e produzir ainda mais injustiça social. Meu caro Danilo Gobato.